Bem-vindo de volta. Audiolivro. Mensagens do Astral. Ramatiz. Pergunta. Nesse caso, certas energias perigosas podem influir à distância, através do corpo etérico da própria Terra? Ramatiz. O corpo etérico da Terra está impregnado do éter que invade todo o cosmo e, consequentemente, do mesmo éter que rodeia e interpenetra os astros, sistemas e mundos próximos ou distantes, motivo por que os astrólogos acusam as influências etéricas astrais à distância, na forma de influências de boas ou más condições astrológicas. As mudanças longínquas, que se processam nos corpos etéricos dos outros orbes, devidas ao oceano de éter cósmico que tudo une e intercambia, repercutem, também, no duplo etérico astral da Terra e no próprio éter do corpo humano, conforme a maior ou menor sintonia ao tipo da influência. Pergunta. É esse o motivo da ação etéreo-astral do planeta intruso, a que sempre aludis como sendo uma influência característica? Ramatiz. Efetivamente, grande parte dos terrícolas já se deixa influenciar pelo referido astro, sem poder objetivar a origem da estranha volúpia sensual, que lhe superexcita as paixões e efetua convites para o prazer fácil, instintivo e impuro, dificultando o senso diretivo moral do espírito e favorecendo um retorno à esfera animal primitiva. Ignoram essas criaturas que o astro intruso, embora ainda invisível aos sentidos físicos e à instrumentação material, age pelo seu duplo etérico sobre o duplo etérico da Terra e, consequentemente, por meio de repercussão, termina atuando gradativamente nos campos etéricos daqueles que ainda guardam o potencial etérico astral das paixões inferiores e não as expurgaram completamente pelo sofrimento ou, então, com a autoevangelização. Os chakras ou centros de forças que controlam a fisiologia do duplo etérico regulam o intercâmbio entre os vários órgãos físicos e, principalmente, entre as energias astrais do sexto mundo dos desejos, que são as forças das emoções da impressionabilidade e das paixões. Toda ação etérica inferior, que se lançar de outros astros sobre a Terra, fará vibrar o sistema de chakras humanos e, consequentemente, movimentar também o simbólico e instintivo campo da besta animal, como já está ocorrendo convosco, sob a ação do magnetismo etéreo-astral do planeta intruso, que é primitivo, animalizado e estimulante das paixões inferiores. As tendências inferiores, os desejos torpes e desregrados, despertam-se na tela astral do terrícola e surgem, então, as evocações da velha instintividade própria dos primatas das cavernas. Eis um dos motivos por que a órbita de 6.666 anos, do planeta intruso, revela o simbólico número da besta do Apocalipse, que é o detonador psíquico da eclosão do instinto bestial humano. É, na realidade, o agente iniciático do reino do Anticristo, cuja ação principal realmente se inicia pelo interior da Terra. Pergunta. Escapa ao nosso entendimento humano a natureza dos planos previstos e concretizados pelos engenheiros siderais há trilhões ou quatrilhões de anos e sob rigorosa disciplina evolutiva, como sempre nos tendes informado. Poderíeis dar-nos uma ideia mais objetiva do assunto? Ramatiz. Como a consciência dos engenheiros siderais, ou arcanjos, suplanta o virtual fenômeno de espaço ou tempo, porque já abrange um orbe ou sistema de mundos, um milênio do calendário humano não lhe significa sequer um minuto terrestre. Milhares de micróbios que vivem na ponta de um alfinete têm o direito de descrer que o homem viva 80 ou 100 anos, pois esses micróbios vivem no espaço de minutos, ou mesmo de uma hora, as sensações progressivas de infância, mocidade e velhice. Entretanto, o vosso período de 80 anos de vida longa é fugaz minuto na concepção mental do engenheiro sideral. Qual seria a sensação do micróbio, já vos perguntamos certa vez, que vive entre outros milhões, no seio da molécula do vosso fígado, se ele tentasse descrever toda a configuração do vosso corpo físico? Na figura de cidadão comum da molécula hepática, não conseguiria ver-vos à distância, nem seria capaz de avaliar a contento a vossa figura humana. Em consequência, teria de descrer da vossa realidade, assim como os ínfimos micróbios humanos, situados na molécula Terra, integrante de uma célula de galáxia, não podem formar um juízo perfeito nem ao menos da forma do fígado estelar do Pai. Deus é um pensamento eterno, e a sua criação um produto objetivo desse mesmo pensamento. O binômio pensar e criar não pode ser calculado no espaço e no tempo, porque não existe nada fora de Deus que também possa marcar as suas operações criativas. Ele é sempre eternamente. Nele tudo existe, sem começo nem fim. Assim que pensais em construir uma ponte, por exemplo, esta se fixa, invisivelmente, na vossa mente, na figura de um molde ou matriz, que apenas fica aguardando o ensejo para revelar-se ao mundo e aos sentidos humanos. Embora outros não creiam nessa ponte, por enquanto invisível, na vossa mente, ela já existe indestrutivelmente noutras dimensões. Vós a criastes no mundo mental, assim que pensastes na sua estrutura e acabamento. No entanto, vós sois responsável pelo benefício ou prejuízo, que se fizer no mundo pela concretização dessa ideia,
seja um ponto-abrigo de órfãos ou maquinaria infernal de destruição. Mas é evidente que o combustível que usais é sempre extraído da fonte mental do próprio Deus, que é o autor único e insuperável de todas as coisas. Às vezes, muitos usam as mesmas ideias inatas, simultaneamente, e então aparecem obras iguais ou semelhantes, ao mesmo tempo, na Terra. Tudo quanto imaginardes e conservardes na vossa retentiva mental exige essência da própria mente divina. Os engenheiros siderais também dão forma àquilo que já é um plano perfeito e preexiste eternamente na mente divina e, por esse motivo, todas as operações são previstas com trilhões ou quatrilhões de anos e se situam num desdobramento evolutivo, revelando-se gradativamente na forma, através das mentes menores dos espíritos humanos. Pergunta: essa explicação de que o espírito humano apenas vai dando forma substancial àquilo que já existe sem começo e sem fim, na mente de Deus, despertando-nos uma ideia de automatismo, fica-nos a impressão de não passarmos de colecionadores de ideias alheias, embora elas sejam recebidas de arcanjos ou de Deus. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, o escritor que vive a jubilosa sensação de haver criado obras excelentes, ou o artista eufórico de sua virtuosidade, nada mais fizeram do que apossar-se de ideias mentais que outros espíritos lhes inspiraram do além. O escritor, antes da pseudocriação da obra em sua imaginação, apodera-se da obra alheia e física, do próprio mundo, como sejam o lápis, a caneta ou a máquina de escrever, papel tinta ou dicionários. Ao efetuar o trabalho serve-se de um idioma que outros burilaram no tempo e sob outros costumes humanos. Manuseia regras, palavras, frases e orações que são produtos de pedagogos ou de compêndios alheios. As próprias ideias que lhe acodem para criar a sua obra provêm das evocações de um mundo edificado por outros que já o antecederam. Descreve coisas que já existiam e lhe impressionaram a mente. Quando medita em algo novo, o faz por eliminação daquilo que lhe parece mais velho, mas o que sobra ainda é escolhido e não criado. Ele imagina-se dono de um estilo, mas esse estilo é apenas um esforço para ser diferente dos outros estilos, e comumente, surpreende-se com outros escritores que também possuem um estilo igual ao seu, verificando, então, que nem o seu modo de escrever é exclusivo no mundo. O escritor que pretenda criar coisa inédita há de se conformar, sem dúvida, com o fato de que não é nenhum criador, mas apenas um compositor. A sua glória, a sua alegria e os seus méritos hão de basear-se exclusivamente no seu modo pessoal de compor, diferente dos demais escritores, embora o faça com as mesmas ideias e os mesmos recursos de que eles também se servem. Pergunta: qual a ideia aproximada, embora vaga, que poderíeis transmitir-nos, sobre a mente divina? Ramatiz, formai a ideia de que Deus possui na sua mente os moldes preexistentes, ou os negativos etéricos, os registros achásicos, reproduzidos no éter refletor da memória cósmica. Como Deus é eterno, sem começo nem fim, sem passado ou futuro, é um pensamento original, perene, imutável e uníssono, de tudo que existe. Em si mesmo há o negativo e o positivo da criação, o espírito e a forma. Não há modificação naquilo que é imutável e perfeito. Só existe um Deus, que não pode ser comparado a alguém ou a qualquer outra coisa fora dele, o que implicaria na existência de outro Deus. Em Deus, nada pode ser medido, comparado ou avaliado, porque essas medidas e comparações seriam dele mesmo, sobre ele mesmo. Ninguém pode descrever Deus, porque é impossível a parte descrever o todo, que ultrapassa a si mesma. A visão panorâmica do Criador só ele mesmo a possui e não o homem, que é simples detalhe analítico e um produto da criação. Quem pudesse descrever Deus em sua absoluta realidade, seria tão grande quanto ele, e ainda mais poderoso, uma vez que pudesse situá-lo fora de sua própria ação infinita, o que o próprio Deus ainda não pôde conseguir. Considerando que o espírito humano, ver o diagrama anexo, seja um círculo que cresce tanto quanto o homem evolui em consciência, Deus representa os raios que partem do centro desse círculo para o infinito, em todas as direções. Embora o círculo cresça indefinidamente na eternidade, nunca poderá alcançar os raios que lhe ultrapassam continuamente o limite circular. Humanizando a ideia de como os arcanjos ou engenheiros siderais criam os mundos, sob a orientação da mente divina, poderia supor que ela é o grande negativo cósmico, eterno, que possui originalmente desde a matriz de um elétron até os moldes de todas as galáxias existentes ou já dissolvidas em pó, no cosmo. A criação dos mundos e das coisas seria apenas o positivo revelado desse grande negativo, assim como o negativo fotográfico pode revelar 1000 positivos com as mesmas imagens, que estão sempre imutáveis na chapa fotográfica original. Em consequência, qualquer alteração no positivo tem que ser primeiramente efetuada no negativo. Supondo, então, que a mente divina é esse grande negativo cósmico, eterno e imutável, que contém em si tudo o que foi ou será, os grandes planos, ou manvantaras, significam as fases de revelações do grande negativo interior, que então se revela para o grande positivo exterior,
que é a matéria. Os engenheiros siderais, ou arcanjos planetários, devem ser considerados os intermediários, o elemento químico sideral que revela e materializa o mundo exterior sob a vontade de Deus e com as imagens preexistentes no grande negativo da mente divina, assim como o fotógrafo terráqueo revela suas cópias positivas dos filmes ou chapas negativas. A soma global de tudo é a realidade do próprio Criador, embora atuando sob o aspecto trifásico, que temos concepcionado nos gráficos da descida angélica, para um melhor entendimento humano. Recordamos-vos que há o princípio incriado gerante, como pensamento original, que opera primeiramente pelo mecanismo da mente, consequentemente, pelo grande negativo. Em seguida, há o princípio criado criante, como conjunto crístico dos arcanjos edificadores, que produzem a revelação, a coesão ou o amor operante, atuando por último o princípio criado, que é a ação fixando-se na figura dos mundos e das formas, tornando-se então o agente que plasma o pensamento original em criado. E, como a matéria, ou a energia condensada, através da fase da noite de Brahma, retornará ao estado de pura energia, os mundos físicos são provisórios, considerados a grande ilusão, ou seja o Maya da tradição oriental, pois é aquilo que se transforma, que muda e, portanto, o produto do tempo e do negativo cósmico. Não é o original e sim o produto, não é a causa e sim o efeito. Pergunta: como situar, nessa ideia do grande negativo cósmico, que é eterno, a figura do espírito do homem, que tem sempre uma origem no tempo? Ramatiz: Deus nunca teve princípio nem terá fim, enquanto que o homem teve princípio e não terá fim. O espírito do homem é imortal, porque foi gerado no espírito imortal do Pai. Só pelo desaparecimento deste poderia também desaparecer o espírito do homem, porque Deus, na realidade, pode ser considerado o plano de fundo da consciência humana. A consciência do homem forja-se sempre num grande plano, através da descida da massa espírito até a fase da matéria, quando, então, a consciência total emite prolongamentos nas várias consciências menores, sem fragmentar-se na sua realidade eterna e infinita. Na profundidade espiritual de qualquer consciência humana persiste sempre a unidade, o fundo imortal, que é o Espírito Divino único, assim como atrás dos raios individualizados do Sol persiste a unidade do núcleo gerador da luz. É por isso que a separatividade é uma grande ilusão e ocorre apenas na periferia humana. Se todas as consciências dos homens retornassem à sua origem, verificariam, com espanto, que constituem, em profundidade, uma só consciência, na mais soberba fusão de luz imortal, revelando o augusto mistério daquela frase pronunciada por Jesus: Eu sou. E todos comprovariam, então, que um único sonho e um mesmo ideal acalenta todas as ansiedades expressas sob diversos modos e formas. É ainda Jesus, novamente, quem nos adverte dessa verdade, lembrando que as múltiplas consciências humanas são apenas prolongamentos da consciência cósmica do Pai, quando nos afirma: Eu e meu Pai somos um. A consciência do homem é imortal e indestrutível, no seio de Deus, porque só o próprio Deus que a criou é que a poderia destruir, mas isso não seria possível ante a impossibilidade de o Onipotente destruir em si mesmo aquilo que não pode eliminar para outro local fora de si mesmo. Pergunta: podemos pressupor que esse grande negativo é o espírito do Criador? Ramatiz: mais uma vez recomendamos que não tomeis ao pé da letra as nossas conjecturas, porquanto estamos apenas tentando dar-vos uma ideia do processo dinâmico da criação, servindo-nos de imagens ao modo terrícola, a fim de atender aos hiatos da vossa inteligência. Deus não é o negativo, nem mesmo a mente divina, mas pensou com a mente tudo o que está no grande negativo. Deus, em todo o seu conjunto cósmico, abrange esse simbólico grande negativo, como registro do seu eterno pensar, algo existente e imutável, porque ele não muda nem progride, não estaciona nem retrograda. Ele sempre é. Qualquer modificação em Deus, mesmo para melhor do que a perfeição, seria sempre um movimento em si mesmo, para mais além de si mesmo, o que destruiria a ideia da imutabilidade. Em verdade, só Deus é capaz de criar, porquanto o pensamento mais alto e a ideia mais original do universo, ainda Deus sempre a pensou antes que o espírito humano, que é apenas o produto da criação. A perene ascensão espiritual amplia cada vez mais a consciência do homem, ensinando a movimentar-se e a compreender as belezas superiores, a fim de concretizar os seus ideais sonhados, mas assim o faz manuseando as peças originais e intrinsecamente criadas por Deus. Pergunta: queixam-se alguns confrades de que essa ideia de engenheiros siderais confunde demais o divino com o humano. Podeis dizer-nos alguma coisa a respeito? Ramatiz: as palavras criadas pelos homens não revelam toda a verdade criada por Deus. E, como Deus está em tudo o que criou, indubitavelmente não existe algo especificamente divino ou não divino, que esteja fora dele. Essa concepção é apenas para o efeito de apoio mental humano, necessário à alma que mal balbucia o alfabeto espiritual.
Os engenheiros siderais são, na realidade, as indescritíveis inteligências arcangélicas que atuam na região interna das forças arquetípicas dos mundos, nas próprias matrizes siderais, que permanecem latentes na mente do Criador. Eles constituem os núcleos vivos de energias espirituais que alimentam a vida nos diversos reinos dos mundos físicos, que compuseram pela sua poderosa vontade inspirada pela suprema vontade do Pai. Após a consolidação desses mundos materiais surge, então, a indescritível hierarquia menor de trabalhadores, aos quais os edificadores também entregam as tarefas subsequentes. Os iniciados sabem que os mundos físicos e astrais são vestes de tecidos vivos, confeccionadas com as energias e potenciais atuantes nos 4 reinos da natureza. Tradicionalmente, essas forças são conhecidas, no reino do fogo, como as salamandras, no reino das águas, como as nereidas ou ondinas, no reino da terra, como os gnomos, as fadas, e, no ar, como as sílfides e as fadinhas. Essas forças vivas, policrômicas, e que possuem configurações visíveis, são muito familiares aos clarividentes positivos, isto é, aqueles que comandam realmente a sua faculdade e veem o que desejam ver, diferindo dos clarividentes passivos, que só veem o que as entidades invisíveis determinam que vejam. Os engenheiros siderais operam no limiar dessas forças assombrosas, vivas, sutilíssimas e inquietas que, em incessantes movimentos vorticosos, situam-se sob o controle de uma consciência planetária, assim como a alma humana coordena as energias que se distribuem pelo corpo físico e as coloca em relação com o mundo exterior. Temo-nos cingido a ideia de engenheiros siderais ou de espíritos construtores dos mundos, só para atender melhor a dificuldade objetiva da mente ocidental, que ainda não possui a faculdade afinadíssima do oriental, que sabe sempre captar com facilidade o espírito das palavras. Do mesmo modo, temos feito referência a anatomistas, geólogos, legisladores ou zoólogos siderais, a fim de que sejam avaliadas mais fielmente a natureza e a responsabilidade dos encargos de determinados grupos desses sublimes edificadores da vida física e humana. A tradição religiosa de todos os povos de há muitos tem anunciado sobre as características de cada credo, religião ou doutrina espiritual. São os Arupadivais e os Rupadivais dos hindus ou budistas, os senhores do céu e da terra, na linguagem dos zoroastrinos, ou ainda, os anjos ou arcanjos, dos maometanos, dos cristãos e dos hebreus ou então, os senhores soberanos dos 4 elementos, assim denominados entre certas escolas ocultistas, e também os magos dos 7 mundos, das escolas atlântidas. 2020, Nota do Revisor. Videoobra Evolução em 2 Mundos, Capítulo 1, Fluido Cósmico, página 19, ditada pelo espírito de André Luiz aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, editada pela Federação Espírita Brasileira. No livro do Êxodo, 20h01, os hebreus se referem às cortes angélicas dos anjos do Senhor, quando aludem à existência dos deuses ou dos engenheiros siderais, na seguinte exclamação: quem é semelhante a ti, ó Senhor, entre os deuses? Está implícita nessa frase a ideia do Criador, situado entre os deuses que lhe obedecem ao pensamento original e criam os mundos, como construtores siderais. As palavras, na função de símbolos que vestem ideias, não podem, naturalmente, dar definições a contento, quando essas ideias pertencem às regiões, dimensões ou estados que ultrapassam o mais genial conhecimento humano. Esses seres planetários operam nos mundos sem forma, numa conceitual região da razão pura e absolutamente indefinida na pobreza da terminologia terráquea, cuja linguagem ainda não satisfaz nem ao menos as próprias necessidades humanas. Pergunta: alguns dos que têm lido as vossas mensagens têm pensado que, pelo fato de não ser possível descrever e compreender-se a realidade da existência desses engenheiros siderais, a maioria dos leitores há de conceituá-los sempre numa situação bastante humana. Não é assim? Ramatiz: indiscutivelmente estareis equivocados se configurardes os engenheiros siderais como gigantescas figuras que se movem entre fitas métricas, transferidores e tábuas trigonométricas, à mão, riscando afanosamente, na tela do céu, e fazendo valas na abóbada sidérea, a fim de comporem sistemas solares ou imensuráveis galáxias estelares. Enunciamos um tipo de fazedores de mundos assim como a boa literatura espírita se tem referido aos construtores ou edificadores do cosmo. Afidalgamos a ideia sob a concepção familiar de edificar e não de criar, porquanto já vos temos explicado que nada se cria no universo, porquanto Deus já criou tudo. Desde que, em assunto abstrato como este, tomeis a vestimenta pela ideia, ou a palavra pelo espírito, é óbvio que vos equivocareis. Os próprios vocábulos Deus, absoluto, Jeová, Parabraham, motor imóvel, divino movente, centro infinito, foco criador, Senhor dos mundos, pensamento incriado, lei suprema ou onipotente, de modo algum descrevem o autor da vida ou definem a realidade cósmica. Mas seria incongruência que o homem, ao conceber Deus como o imperador dos mundos,
o imaginasse como um notável conquistador apoiado sobre incontável exército de orbes e apreciando seus domínios, sob festivas fanfarras das hostes angélicas. Pelo fato de nomeá-lo divino motor imóvel, nem por isso deveis configurá-lo como gigantesca maquinaria rodopiante no cosmo. O engenheiro sideral, o Arupa Deva ou arcanjo planetário, usa de sua vontade poderosa fora do tempo e do espaço. Aglutina a energia, condensa-a sob processos inacessíveis à mente humana e se torna então revelador das matrizes siderais, pensadas eternamente por Deus. Opera de dentro para fora, assim como o faquir, pela sua vontade disciplinada, faz a semente de abóbora germinar em alguns minutos. O pensamento criador do Onipotente situa-se na mente de seus prepostos arcangélicos, no plano mental abstrato, e, em seguida, baixa ao plano mental concreto. Deste desce para o campo vibratório da região astral, até pulsar na região etéreo-química, onde se confeccionam os moldes de todas as expressões da vida física sob essa inspiração mais alta. Dessa última zona é que surgem no mundo físico todas as ações e a vida, que se interpenetram das energias dos planos antecedentes, do qual os cientistas comuns ainda ignoram a verdadeira origem. No estado atual da mente humana, é ainda dificílimo descrever a descida do espírito angélico virginal até formar as suas escotilhas vivas no mundo material, através das quais compõe novos centros de consciências humanas, que despertam da longa hipnose para o conhecimento sidéreo e a aventura de existir. Os vocábulos de que algumas instituições espiritualistas ou escritores geniais se utilizam para definir esse processo, embora insinuem a ideia básica da criação, sempre deixam a desejar quanto à sua significação. Quer sejam os motos vorticosos, as emanações setenárias, os pralayas ou os chakras cósmicos, são definições geniais, que distam muito, porém, da realidade eterna e indefinida do algo que nos criou, porque a sua mente humana se move em dimensões e planos completamente opostos. Aqueles em que atuam os arcanjos edificadores ou engenheiros siderais. Pergunta: porventura, a nossa bagagem humana, coligida nos milênios findos, ainda não nos pode oferecer os meios de uma compreensão satisfatória desses planos opostos? Ramatiz: já vos advertimos de que nos estamos cingindo mais às dissertações ocidentalizadas, porquanto a mente ocidental é muito adstrita às fórmulas geométricas do mundo provisório da matéria, enquanto que os estudiosos do Oriente servem-se dos vocábulos apenas como simples detonadores psíquicos, que os fazem sentir a verdadeira mensagem interna. A voz silenciosa só é ouvida depois que a mente se liberta de qualquer condicionamento psicológico, religioso, doutrinário, acadêmico ou científico do mundo exterior. A mente deve estar limpa de todas as fórmulas familiares, agradáveis ou desagradáveis, do mundo transitório, a que assemelhar-se à chapa virgem, da fotografia, para que novas impressões não se confundam ou se deformem no fundo das velhas ideias estratificadas. Os estudantes orientais entregam-se ao êxtase sem premeditação, e procuram ouvir a voz sem som do espírito cósmico que está em todos nós. Eles não opõem barreiras humanas construídas, compiladas ou repetidas por sábios, cientistas, filósofos ou instrutores, que são outros homens criados por Deus e não podem saber mais do que a própria voz de Deus soando no interior da alma. E nessa captação da fonte pura de todo o conhecimento, sem objeção e sem desconfiança, sem premeditações ou apartes fluíles, então, a melhor solução das coisas da vida. E, como não podem explicar aquilo que sentem no samadhi, ou no êxtase, quando eu sou está acima do pensamento humano, limitam-se a sorrir, tolerantes, quando os ocidentalistas lhes fazem indagações obscuras ou intoxicadas pelo excessivo intelectualismo das milenárias repetições dos homens. Não podendo transmitir a experiência que também teria que ser vivida pelos seus opositores acadêmicos, científicos ou filosóficos, o recurso é aguardarem o despertamento dos outros. Paradoxalmente, quando esses outros efetuarem a mesma experiência, eles também sentirão a mesma realidade que os primeiros sentiram. Por isso dispensarão as explicações intelectivas, mas também não poderão explicar a própria experiência. Esse sentir antes de saber torna os verdadeiros iniciados avessos à costumeira verborragia do Ocidente, em que o intelectual, o cientista ou o acadêmico compulsam centenas de compêndios gigantescos e martirizam o público exausto, a fim de defenderem ou provarem teses que o Gnani Yoga compreende no minuto de Samadhi. As brilhantes acrobacias ocidentais, no trapézio da mente, muito raro oferecem a senda que pede o silêncio na mais profunda libertação interior, porque as coisas espirituais só podem ser conhecidas, sabidas e explicadas, depois de perfeitamente sentidas. Pergunta: a existência de cometas errantes, que surgem bruscamente nas várias constelações, não desmente, porventura, os planejamentos siderais a que vos costumais referir? Ramatiz: os cometas, constituídos de matéria rarefeita, embora não ofusquem nem influenciem o curso dos planetas, não são exclusivamente astros errantes, sem objetivos definidos na mecânica celeste.
A regularidade de suas órbitas foi comprovada por retornos periódicos. Entretanto, obedecendo exatamente aos planos dos engenheiros siderais, os cometas revitalizam, na sua passagem, a atmosfera dos sistemas planetários, aumentando-lhes, principalmente, as cotas de hidrogênio, nitrogênio e hélio, substâncias estas que eles possuem em abundância nas suas nebulosidades ou cabeleiras luminosas. Pergunta: e os abauroamentos que se verificam no cosmo não contrariam, também, um plano pré-estabelecido há tantos milênios? Ramatiz: só quando os mundos estão esgotados e consumidos em suas vitalidades, gélidas as suas atmosferas e mesmo em deserção à sua aura astral, é que se sucedem os choques ou abauroamentos, que fundem suas matérias em nova expressão energética no cosmo. Mas na economia sideral nenhum corpo é destruído antes de cumprir a sua missão pré-determinada. Esse acontecimento ainda obedece hermeticamente aos detalhes dos planos antecipados, pois um equívoco sideral seria prova de incompetência dos arcanjos criadores sob a vontade do Pai. Quando a Terra estiver exaurida no seu magnetismo, e árida em sua superfície, imprópria para a vida sob qualquer condição, encaminhar-se-á, melancolicamente, para a dissolução no infinito na feição da substância que se transforma em energia pela decomposição orgânica. E quando por choque, ou por desgaste, ou diluição, ou explosão, se dissolver no cosmo, a energia nutrir-se-á outra vez, para servir a outros grandes planos futuros. Pergunta: por que motivo não encontramos nos ensinamentos de Jesus quaisquer referências que possam ajustar-se às vossas considerações siderais? Ramatiz: precisais lembrar-vos de que Jesus se rodeava de apóstolos aliciados entre os pobres pescadores incultos, daquela época. Além de ignorantes quanto aos raciocínios sobre o mundo invisível, a maioria estava subjugada aos ritos e aos dogmas religiosos das velhas sinagogas, cujos ensinamentos se baseavam na figura de um Jeová feroz, guerreiro e sanguinário, sempre pronto a se desforrar da incúria de seus filhos. Mesmo em seu próprio lar, Jesus não poderia externar os seus profundos pensamentos sobre um Deus magnânimo, capaz de amar os próprios pecadores, sem que despertasse a desconfiança de todos. A família de Jesus era feita devoção religiosa comum, e José era entendido nos livros sagrados e no Tora, onde Moisés pontificava colérico, exprobrando os pecados do mundo. Atendendo à lei divina de afinidade espiritual, Jesus se aproximara dos patriarcas essênios, que já lhe haviam preparado a abóbada espiritual no campo invisível adjacente à terra. Nesse convívio com os rabis, libertos dos condicionamentos milenários, e contando, ainda, com a amizade útil e sincera de José de Arimateia e Nicodemos, o mestre desafogava, então, a sua sede de falar e expunha o seu verdadeiro entendimento a respeito do Criador e da vida. Mas, fora desses grupos compreensíveis da realidade superior, não lhe era aconselhável atirar pérolas aos porcos, como ele mesmo dizia, e como impunha o conhecimento interior. Aqueles dois excelsos amigos de Jesus, dotados de um poder penetrante e extraordinário, além de cultos eram devotados à ciência hermética, a conhecida Cabala, cultuada na época e na feição das práticas espíritas atuais. Além dos inúmeros conhecimentos compulsados na velha Índia iniciática, entre os hierofantes egípcios e os magos da Fenícia, eles investigavam velhos papiros contendo fragmentos das civilizações extintas, da Atlântida e Semúria. Dos apóstolos e discípulos de Jesus, apenas João Evangelista ficou a par de algumas notificações mais sérias e importantes, porque Jesus preparava-lhe o espírito, a fim de que mais tarde pudesse recepcionar a contento as visões que descreveu no livro do Apocalipse. Em consequência, os atuais ensinos, que deveis situar atualmente à luz do próprio homem comum, da época de Jesus, estavam ocultos sob o véu iniciático, a fim de não se estigmatizarem no manuseio imprudente dos incautos, tolos e imaturos de espírito. Jesus não deixou anotação ou citação alguma de tais realidades ocultas, porque ninguém o entenderia, afora aqueles que não precisavam ser esclarecidos, porque já eram iniciados no assunto. Podereis avaliar o espanto que se originaria, na época de Jesus, com tais explicações, pelo protesto que a mente humana do vosso século faz contra certa parte dos nossos atuais comunicados, onde aqueles que não perceberam ainda a essência iniciática da ideia de Deus, que será familiar no terceiro milênio, não se conformam com a nossa enunciação, embora já conhecida há muitos milhares de anos. Pergunta: a ideia de Deus, no nosso mundo, é muito confusa. Aos que dizem que Jesus é o próprio Deus, outros que afirmam que determinada parte dos atributos de Deus continuou na sua feição angélica, virginal e incriada, enquanto outra caiu, na alegoria de Lúcifer, que representa a rebeldia dos anjos, formando a consciência da nossa humanidade. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz: a confusão é consequente da concepção iniciática dos três princípios básicos divinos numa só unidade, em que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ou agente na forma.
As religiões dogmáticas tornaram demasiadamente humanos esses três princípios, transformando em três pessoas da Santíssima Trindade. Na realidade, o pensamento incriado gerante, como princípio original do cosmo, atua, em sua manifestação exterior, através de um elo, que é o segundo princípio intermediário denominado atributo criado e criante, mais tradicionalmente conhecido pelo Cristo, o amor ou a coesão planetária. O terceiro princípio apenas criado, na alegoria do Espírito Santo, ou seja o Espírito que pratica a ação, plasmando-se na forma, materializa a vontade de Deus pelo seu pensamento incriado, recebendo sustento através do Cristo cósmico, o segundo princípio criado criante isto posto. Esse segundo princípio, o Cristo, ou Deus Filho, não desce até a configuração material, para compor a forma física ou incorporar-se como energia acumulada, em que o terceiro princípio se situa. Na figura de ponte viva entre o pensamento original incriado e o terceiro princípio plasmado no cosmo material, o Cristo cósmico é realmente a parte que não atinge a vibração letárgica da expressão matéria, portanto, não faz o descenso até esta fase, porque é o elo entre o pensar interno e o existir no exterior. É o canal que, no cosmo e no seio do próprio absoluto, une as duas margens extremas da criação, o Deus, Pai, pensamento incriado, ao Deus Espírito agente, na configuração material. E Jesus confirma essa condição crística do amor cósmico, que é o divino simbolismo do Deus Filho, quando afirma no seu Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa hora, era o Cristo planetário da Terra que falava por Jesus, isto é, um prolongamento do Cristo cósmico ou do princípio de coesão cósmica e amor espiritual. A divina iniciação da vida humana obedece fundamentalmente ao esforço hercúleo para a alma alcançar esse elo crístico que se mantém unindo o pensamento incriado de Deus e a sua própria emanação, que é a matéria vestindo a sua ideia fundamental e cuja vontade é transmitida pelo seu Filho, o Cristo cósmico. Pergunta: poderíeis dar-nos uma ideia de senso comum, para melhor abrangermos em nosso entendimento as vossas considerações? Ramatiz: considera-e o vosso espírito como sendo o pensamento original incriado, o vosso perispírito como sendo o segundo princípio, criado criante, que foi instituído pela ideia origem, e que depois pôde criar o terceiro princípio, o corpo físico, atuando sobre a energia, e aglutinai, por analogia, esta ideia tradição de que o Espírito Santo atuou na substância virgem e esta concebeu a vida física. Percebereis, agora, que o pensamento incriado, considerado o Pai, por intermédio do atributo criado criante, o Filho ou perispírito, tem a sua ideia original plasmada em forma, pelo terceiro atributo agente, que forma então o corpo físico, ou seja, o cosmo humano. Torna-se claro, agora, que esse perispírito, ou duplo etéreo astral, situa-se entre o pensamento original e o corpo humano. Ele é o elo, o princípio de coesão que, sob a vontade diretora, sustenta o produto materializado na forma física. Como tal, não desce ou não cai até o plano material, mas apenas serve de ligação entre os dois extremos máximos, que são o espírito origem e a matéria produto. Pergunta: ouvimos alguns confrades afirmarem que o universo continua em processos de aperfeiçoamento, o que nos deixa algo confusos. Então Deus não é perfeito. Não é Ele, sob essa condição, o autor do universo, que também devia ser perfeito. Ramatiz: onde é que está um outro universo perfeito, com qual possais ter ponto comparado o universo atual, de modo a saberdes ou a chegardes à conclusão de que o universo em que viveis ainda está em processo de aperfeiçoamento? Deus não pode crescer para dentro nem para fora. Nem qualquer transformação será viável em si mesmo, porque implicaria em contraste com algo além de si. Como Deus é o tudo e o todo, nada existe além dele. Só Ele mesmo poderia dizer-nos se o universo é perfeito ou imperfeito. As vossas considerações sobre o que seja perfeição baseiam-se nas próprias aferições humanas e não na originalidade do Criador. Elas surgiram dos contrastes criados por vós mesmos em vossas vidas de relações comuns com o panorama passível de vossa percepção. Na realidade, a afirmação de que o universo continua em processo de aperfeiçoamento só pode ser consequente do paradoxo de uma comparação de Deus em relação ao próprio Deus. Sabe-se que a imperfeição, devido justamente a ter-se consciência de que um Deus deve ser perfeito. Trata-se de simples jogo de palavras, pois as ideias, as comparações e as deduções formuladas são ainda produtos manuseados num dos planos mais rudimentares, qual seja o da matéria, a última fase da descida angélica. A força desse conceito de perfeição ou imperfeição, emitido pelo homem sobre o Criador, ainda é bem menor do que a opinião do micróbio que procura avaliar a estrutura exata do pico do Himalaia, onde vive soterrado no seio de um átomo. A impossibilidade de a criatura abranger o Criador em sua plenitude cósmica afasta-lhe, também, a capacidade de concluir quanto a qualquer um dos seus atributos absolutos. Pergunta: porventura,
Essas vossas dissertações não são ainda prematuras para o nosso atual entendimento? Há um deslocamento doloroso em nossas mentes, quando temos que abandonar velhos conceitos ainda não de todo compreendidos, para admitirmos concepções que nos parecem tão complicadas. Ramatiz, há que recordar o pensamento do próprio Jesus, nos seus ensinamentos evangélicos, quando deixa bem claro que no fim dos tempos seria dita toda a verdade. E o Mestre ainda acrescentou: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. João 14, 17 e 26. Alhures, ainda disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A dor mental que acicata a criatura quando ela deve desprender-se das velhas fórmulas, que se petrificaram sob raciocínios estandardizados, nunca será evitada, porque a evolução aguilhou ao homem de tal modo que mais tarde ou mais cedo terá que sofrer a angústia de libertar-se do passado. Nunca solucionareis os vossos problemas na fuga deliberada. Eles continuarão a exigir-vos decisões definitivas. O que vos estamos transmitindo são conhecimentos velhíssimos e corriqueiros entre os pesquisadores da filosofia oriental, em cujo ambiente nos situamos em várias romagens terrenas. Eles têm sido conservados desde os primórdios das civilizações, na atmosfera dos templos iniciáticos, mas, nos 2 últimos séculos, já estão prodigamente esparsos pelas prateleiras de vossas livrarias, como joias esquecidas pela mente demasiadamente intelectiva e menos sensível do ocidentalista. Naturalmente sois abalados com os enunciados, na sua expressão demasiadamente humanizada. No entanto, assim temos que expor, em face da exigência muito objetiva do homem do Ocidente. De outro modo, discorreríamos apenas no sentido evocativo, manuseando os vocábulos já consagrados na tradição iniciática milenar. E os vossos espíritos é que terminariam compondo a real tessitura do que pretendíamos dizer-vos. Capítulo 18. O terceiro milênio e a nova humanidade. Pergunta: achamos demasiadamente otimista o que tendes dito até agora sobre o advento do terceiro milênio, dado prazo exíguo para que se cristianize completamente a nossa humanidade? Não é exato. Ramatiz, não somos nós que atribuímos ao terceiro milênio as prerrogativas de trazer a cristianização da humanidade terrícola. É a milenária voz da profecia que assim o diz. O terceiro milênio está implicitamente configurado nos seguintes versículos do capítulo 21h02 do livro do Apocalipse de João Evangelista. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém nova que da parte de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E no capítulo 21, 27, e não entrará nela coisa alguma contaminada, nem quem cometa abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E no capítulo 22h05, e não haverá ali mais noite, nem eles terão necessidade de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão por séculos e séculos. O apóstolo evidencia a natureza do mundo do próximo milênio, a Jerusalém nova, como símbolo da civilização constituída pelas almas selecionadas, ou seja, a nova humanidade, distante da abominação, da mentira ou de qualquer coisa, contaminada, e composta daqueles que, definitivamente evangelizados, estão escritos no livro do Cordeiro, o símbolo da renúncia, do amor e do sacrifício exemplificados por Jesus. Ali não haverá mais noite, símbolo das trevas, das paixões desregradas e das sombras do sofrimento, nem haverá necessidade de luz do sol, porque os direitistas serão exatamente os homens interessados no mundo espiritual, onde o sol pontifica e dá a vida. A futura humanidade deixar-se-á alumiar pelo Senhor Deus, porque será desprendida das exigências e das disposições draconianas do reino material. Justificasse, pois, esse otimismo a que vos referis, em relação ao terceiro milênio, porque todas as tradições proféticas, que seria longo enumerar, situam-no como o início da era crística e do reinado do povo de Deus sobre a terra. Pergunta: essa seleção apressada para um outro planeta, e as modificações violentas na verticalização do eixo da Terra, serão suficientes, porventura, para que o terceiro milênio se nos apresente completamente harmonioso? Há de suceder, em meio século, aquilo que não foi possível conseguir-se em vários milênios, como seja a verticalização do espírito. Ramatiz, é claro que não deveis aceitar um acontecimento miraculoso, em que o homem se angelize subitamente, apenas sob o toque da magia sideral do esperado terceiro milênio. O juízo final expurgará para ambientes adequados os espíritos que não se ajustam à urgência da Terra em se ajustar às novas funções astrofísicas, que lhe foram previstas pelos mentores siderais durante a sua formação astronômica. Oportunamente vos daremos esclarecimentos sobre o que significam os karmas das galáxias, das constelações, dos sistemas planetários, dos orbes e satélites. Então podereis verificar que o espírito abusa do seu livre-arbítrio e não se ajusta ao karma aperfeiçoativo da massa planetária em que reside.
O grau de progresso previsto para o globo terráqueo, no próximo milênio, estabelece-lhe, também, um novo padrão geológico e uma carga de espíritos em sintonia com a sua nova situação. Pergunta: uma vez que somos todos fadados à felicidade eterna, não será força de expressão essa apressada seleção compulsória sob acontecimentos trágicos? Não poderia ocorrer a maturidade espiritual sem a preocupação de urgente angelização em um terceiro milênio feliz? Ramatiz: não deveis pensar que Deus criou recursos extemporâneos, obrigando a caravana espiritual a se apressar na escadaria evolutiva. Ele edificou o cosmo com objetivos definitivos que ainda ignoramos. Naturalmente, somos parte do grande plano e constituímos detalhes de certa importância, apesar das degradações provisórias e da insignificância de nossas vidas em relação à magnitude do universo. Mas guardamos a esperança da afirmação de Jesus, de que o reino de Deus está no homem, o que nos demonstra que a insignificante gotícula espiritual humana é projeto definitivo de um oceano de luz e de sabedoria sideral. Assim como o secular carvalho existe potencialmente na bolota e o gigantesco pinheiro no modesto pinhão, o arcanjo planetário está potencialmente vivo na rudimentar centelha que forma a consciência bruta do selvagem. A bolota insignificante se transforma em frondoso carvalho, despertando as suas forças latentes e ampliando a sua consciência vegetal para dominar o meio ambiente. À medida que a semente dá vazão às suas energias internas, abrange maior zona de consciência vegetal e apodera-se, também, de maior área de ação. Cresce em consciência e em poderio vegetal. Serve-se, então, das energias ambientais em conexão com as energias que lhe atuam na intimidade, para despertar a configuração da árvore benfeitora, cujo molde etérico já estava resumido no átomo semente. Assim como, para a centelha humana atingir a configuração planetária, existe um caminho, que é o Cristo, ou seja, o amor em sua plenitude cósmica, a bolota só alcança a plenitude do carvalho através da afinidade química, que é o amor vegetal. A semente centraliza suas forças internas e as combina harmoniosamente com as energias do meio em que é chamada a crescer. O espírito do homem concentra o seu potencial interno sob a presença mais íntima do Cristo, e se põe em relação amorosa e fraterna com a humanidade que o cerca, para então abranger maior porção de Deus. No entanto, a questão de pressa, ou demora para essa mais breve realização espiritual, é problema do homem e não de Deus. É coisa toda particular do próprio espírito interessado no assunto. Este é que decide se estuga o passo ascensional ou se o retarda. O problema é excepcionalmente íntimo. Deus, em sua bondade, sabedoria, justiça e amor, limitasse a conceder oportunidades para aqueles que preferem apressar-se, assim como favorece ambientes apropriados para os que preferem demorar na escalonada. A seleção do juízo final, na separação do trigo e do joio, tem por princípio objetivo criar mais decisivamente essas duas oportunidades, o apressamento para os direitistas e o recomeço ascensional para os esquerdistas. É uma indiscutível decisão pessoal deles, e que o Pai, magnânimo como sempre, respeita ao conceder os poderes do livre-arbítrio aos seus filhos, poderes estes que só os faz cessar quando eles prejudicam os direitos alheios. Pergunta: qual um exemplo mais objetivo das vantagens da seleção no juízo final? Ramatiz: considerai a humanidade terrícola como se fosse um imenso jardim, em que as rosas e os cravos, a fim de sobreviverem, lutam ardorosamente contra as ervas daninhas, que se multiplicam e asfixiam os espécimes inofensivos. A situação só poderá ser salva, nesse jardim, mediante a intervenção urgente do jardineiro, que deve então arrancar as ervas más e lançá-las para fora do jardim, desimpedindo para o crescimento satisfatório das espécies delicadas. A ausência das ervas ruins favorecerá a proliferação vigorosa das flores, assim como a imigração dos espíritos daninhos da Terra, para outro planeta, tornará o ambiente terráqueo mais favorável para o breve progresso dos bem-intencionados. Pergunta: assim que se sucederem todos os acontecimentos previstos para o juízo final, o terceiro milênio há de surgir como um deslumbrante ensejo de espiritualidade e sanidade moral? Ramatiz: não deveis sujeitar os acontecimentos siderais ao controle do vosso calendário humano, que se baseia nos movimentos corriqueiros da Terra em torno do Sol. Antes que o terrícola houvesse criado o calendário humano, os eventos do juízo final já estavam determinados com absoluta precisão, nos planos da engenharia sideral. Não é a ampulheta terrestre que há de determinar, especificamente, a época exata dos fatos proféticos, mas são os sinais dos tempos, previstos pelas profecias do passado que assinalam um momento chegado. Não há afobação, na mecânica sideral, para que esses acontecimentos se realizem exatamente em vésperas do terceiro milênio ou sejam registrados à última hora, para não ultrapassarem as tradições humanas. O terceiro milênio é um ensejo repleto de melhores esperanças para a vossa humanidade, porque é exatamente o período que se sucede aos mais importantes acontecimentos do vosso mundo.
A Terra não se verticalizará apressadamente para o advento de um terceiro milênio dourado. Isso é apenas modesto detalhe, quase imperceptível, relacionado com o grande plano. Não se trata de proceder à edificação de súbito viveiro de anjos vencedores de um concurso celestial denominado fim do mundo, mas sim de oferecer melhor oportunidade para a felicidade humana. Os colocados à direita do Cristo, que se reencarnarão sucessivamente na Terra, nem por isso ficarão isentos de contínuo labor para sua definitiva alforria espiritual. Terão que desenvolver, também, as qualidades latentes que dormitam na sua intimidade, assim como a semente se desenvolve melhor em terreno mais fertilizado. É óbvio que o ambiente higienizado, da comunidade seleta do terceiro milênio, exigirá também mais responsabilidade espiritual aos seus componentes. Os deslizes e as negligências futuras terão aspectos mais severos porque, embora não sejam delitos destrutivos, como os que praticais atualmente, terão maior repercussão no ambiente selecionado. O furto pode não ser considerado um crime entre os salteadores comuns, mas transforma-se em horrível delito se praticado por sacerdotes, no ambiente religioso. É menos grave a culpa do garoto que quebra a artística vitrina de luxo, do que a do homem que apenas borra a pintura da casa do vizinho. Isto considerado, embora o próximo milênio se torne feliz ensejo de elevação espiritual para os direitistas, a ascese espiritual continuará tão intensa e severa como antes, para que a gestação interna do anjo não seja sacrificada pela excessiva confiança no meio higienizado. O traje de seda exige ainda mais cuidado do que a roupa de algodão. Pergunta: qual a situação desse ambiente higienizado pelo astro intruso, após a verticalização da Terra e o início do terceiro milênio? Ramatiz: as convulsões geológicas e as inundações, como produtos naturais da elevação do eixo terráqueo nos acontecimentos profetizados, não permitirão, logo de início, uma absoluta estabilidade e segurança mesológica. Devido à mudança das linhas tradicionais do equilíbrio geofísico e do magnetismo terráqueo, continuarão a registrar-se, ainda, certos impactos subterrâneos, embora cada vez mais fracos. Apesar de apresentar à Terra satisfatórias condições de habitabilidade, a humanidade terrícola ainda não encontrará, no princípio do terceiro milênio, um panorama edênico e venturoso. Serão aplicados todos os esforços e conhecimentos artísticos, científicos e educativos, para a edificação de um cenário agradável à existência humana dos escolhidos. O êxito desejado não será obtido de modo exabrupto, mas sim no decorrer dos primeiros 2 ou 3 séculos, como fruto do entendimento entre as criaturas bem-intencionadas. Distantes das angústias atuais, em que o fantasma da guerra exige que a melhor parte dos proventos humanos seja transformada em armamentos assassinos, todos os esforços e realizações hão de convergir apenas para um só objetivo: um mundo melhor. Ao começo, quase tudo estará por fazer e renovar. O final do vosso século será qual o fim de uma festa bacânica, em que os destroços se amontoam por todos os cantos, em face da incúria do homem e da brutalidade dos elementos da natureza justamente irritados pela agressividade humana. As margens dos mares, lagos e rios e os novos panoramas geográficos, as ruínas batidas pelos ventos melancólicos das intemperanças e desilusões humanas, demarcarão os restos de algumas orgulhosas civilizações, que se submergirão sob as paixões desregradas e a distância do Cristo amoroso. A face enrugada da Terra, os cenários inéditos e as inúmeras surpresas consequentes da elevação do eixo, hão de requerer novas providências no reajuste e na classificação geológica. A vegetação selvática, nutritiva e seivosa, revelando-se através de espécimes gigantescos, na região dos polos degelados, inspirará um viveiro de indústrias pletóricas para o bem da humanidade renovada. Graças aos registros da memória psicoetérica do homem, onde se reflete o resumo de toda a escalonada do espírito, ele fará inteligentes adaptações ao panorama modificado, e a sua experiência do passado induzi-lo a eliminar o excessivo, o fútil e o inadequado, para só edificar agrupamentos cercados do essencialmente benéfico e necessariamente indispensável. Não se verão mais os mostrengos atulhando cemitérios, na forma de ricos mausoléus que atestam a vaidade humana ainda depois da morte. Desaparecerão os monumentos graníticos que estratificam o orgulho dos homens nas praças públicas, apenas porque cumpriram o dever que se lhes havia solicitado como aos mais credenciados para certas responsabilidades. A existência humana, no terceiro milênio, será toda consagrada ao bem comum. Os valores espirituais hão de predominar sobre as estultícias das gloriolas bordadas nas pedras e gravadas no solo instável de um mundo em transe para novas configurações futuras. Todo o aspecto edificativo do mundo deixará sempre uma fisionomia de transitoriedade. Perceber-se-á que o homem já delineia suas atitudes para o fim espiritual, olvidando pouco a pouco a preocupação aflitiva de eternizar-se no meio físico. E a estabilidade do clima, pela perpendicularidade do eixo e ausência das variações tempestuosas, que são produtos dos desequilíbrios barométricos,
auxiliá-lo a compor uma vida tranquila e profundamente saudável. Pergunta: então, o terceiro milênio é o período almejado para a felicidade humana? Não é assim? Ramatiz: o período almejado para a felicidade humana deve ser o estado de equilíbrio e de harmonia entre o próprio ser e o meio que elege para sua atuação. Esse meio não pode ser o habitat dos mundos materiais, pois a matéria, como substância provisória, está condenada à dissolução. Não há aventura definitiva sobre as coisas provisórias, cuja instabilidade gera a inquietação e a desconfiança. A felicidade do espírito aumenta na razão direta do seu esclarecimento e conhecimento espiritual. Conforme afirma Paulo de Tarso, o homem precisa saber o que lhe convém, porque com a simples substituição de desejos maiores não se cria a felicidade. A insaciabilidade não é ventura, mas contínua transferência de sonhos e ambições. É um estado de inquietação e insatisfação ante a ignorância da criatura, que ainda não sabe realmente o que quer, como diz Paulo. O terceiro milênio não significará um cenário festivo, celestial, adrede preparado pelos mentores siderais, a fim de serem premiados os vitoriosos com boas notas no exame de seleção espiritual. É o panorama adequado para se agruparem as almas de ideais superiores e distanciadas da veemência das paixões animais, mas exigirá a aplicação tenaz e construtiva do novo habitante, a fim de que forme o ambiente de sua expressão espiritual superior. No entanto, os propósitos de alta espiritualidade e a vontade disciplinada é que edificarão a formosa coletividade crística e a paisagem delicada de inspiração angélica. O novo habitat será agradabilíssimo pela harmonia das relações humanas em nível evangélico e pela aventura geral do entendimento fraterno coletivo. Assim como a paz e ternura no seio de uma igreja, ao desregramento e à insegurança nos lupanares. A atmosfera do templo reservado à oração supera consideravelmente o ambiente do cabaré, que é lugar de devassidão. Assim como os fiéis constroem a igreja para a tranquilidade de sua devoção, os direitistas do Cristo farão da terra a abóbada protetora de suas condições psicológicas de autoevangelização. Conheceis, no vosso mundo, os que se afligem para conseguir o êxito com a melhor decoração dos ambientes de orgia carnavalesca, e também os que se afligem para melhor ornamentar o seu templo. O cenário do terceiro milênio será sempre uma conquista pessoal, uma edificação gradativa e de ordem superior. Nenhum maná cairá do céu, como recompensa aos que sobreviverem aos desregramentos dos fins dos tempos. Eles deverão construir um mundo melhor com o material mais delicado que a divindade lhes oferecerá nos séculos por vindouros. Certos povos, arruinados pelas guerras e morticínios, conseguem rapidamente a renovação dos seus valores destruídos, e chegam a oferecer padrões melhores no seu reerguimento artístico, científico ou econômico, muito além das realizações idênticas dos seus próprios vencedores. Muitas vezes, as derribadas das formas arcaicas e das edificações seculares trazem a público os péssimos costumes morais e injustiças praticadas à sombra da maldade humana. Os impactos violentos nem sempre são especificamente destruidores. Comumente estabelecem oportunidades louváveis para um aprimoramento mais rápido e superior. Assim, o aspecto catastrófico do fim do mundo, da vossa humanidade anticrística, encontrará louvável compensação na vigorosa ascensão social e espiritual do terceiro milênio, no qual se concretizarão inúmeros sonhos de beleza e da confraternização tão desejada pelos homens de boa vontade. Pergunta: não haverá, porventura, desarmonias nas relações humanas, no terceiro milênio, coincidindo que todos os moradores da Terra se sintam plenamente satisfeitos? Ramatiz: não vos esqueçais de que a próxima humanidade será constituída dos escolhidos, colocados à direita do Cristo. As suas relações futuras se processarão, por isso, sob a mais absoluta sinceridade espiritual, e todos os esforços na esfera da arte, da ciência, da economia e do sentimento religioso serão disciplinados por acurado planejamento, onde a mais importante preocupação não será a de não se perder tempo, que é valor precípio atualmente, entre vós, mas sim a do que seja melhor e mais cristão. O Evangelho do Cristo será o código protetor de tal civilização, como garantia moral e social. A lei da reencarnação constituirá o postulado principal a ser tido em vista por todos os direitistas, em relação aos interesses humanos, motivo pelo qual se enfraquecerá esse demasiado apego do homem atual aos valores materiais. Os tesouros que a traça não rói e que a ferrugem não consome dificilmente provocarão conflitos ou desinteligências entre os homens. Os prazeres da alma hão de predominar sobre as emoções instintivas do corpo, porque a sensibilidade espiritual não encontrará entusiasmo ou júbilo na gama instintiva da paixão violenta e inferior. Os intercâmbios festivos da amizade pura, e o cuidado fraterno recíproco entre todos, predominarão como prazeres altos, em lugar da aventura primitiva consistente na exposição de vestuários luxuosos, joias, berloques e quinquilharias que formam os penduricalhos do atual corpo humano. Pouco a pouco, o que é efêmero, trivial e grosseiro deixará de ser coisa cobiçada,
para ser devidamente substituída pelos bens morais. O conceito de felicidade será um ideal mais compatível com as conquistas duradouras do espírito. Não se cultuará insaciavelmente a ânsia de ser feliz na aflição louca da almofada do automóvel luxuoso, na epicurística digestão do caviar, na bebericagem corrosiva do uísque aristocrático ou na competição sexual animalizada. Os prazeres digestivos sobre a morbidez das vísceras animais serão relegados a plano inferior. O homem sentar-se-á à mesa para alimentar-se e não para efetuar truculento festival dos sentidos físicos. Consciente de sua realidade espiritual, que sobrevive à dissolução do corpo de carne, não sentirá prazer em compensar com as bagatelas do mundo físico e provisório aquilo que pode cultuar para a vida definitiva da alma. Pergunta: podemos imaginar que a Terra, pela primeira vez em sua história, há de galgar uma posição mais adiantada na pedagogia sideral? Ramatiz: a Terra, pela primeira vez na sua história sideral, encontra-se no limiar de sua promoção para a condição de academia espiritual. Sob o manto de fluidos densos do magnetismo deletério que esvoaça em sua atmosfera psicofísica, o vosso orbe é como a escola primária no fim do ano letivo. Na mente do engenheiro responsável pelo seu destino, já se delineou o projeto para a edificação compatível com as novas funções a que tem direito no futuro. Evocando seu passado como um corpo planetário, constituído pelos 4 elementos da magia hermética, água, terra, fogo e ar, o globo terráqueo representa a Mãe Extremosa, em cujo regaço fermentaram cortejos de almas na gestação para as divinas esferas da angelitude. Na figura de abençoado cadinho de energias telúricas e viveiro incessante de espíritos em ebulição para a glória de conhecerem-se a si mesmos, dificilmente a alma humana compreenderá quanto deve ao seu planeta, responsável pela consciência de ser e existir. Muitos anjos que planam as suas asas de amor e sabedoria sobre a vossa humanidade, curvão-se, comovidos, rendendo hosanas à terra, como a matriz materna de suas consciências espirituais. E na sua função heróica de compor as linhas demarcativas de incontável número de espíritos em eterna ascensão, ela vê os seus filhos queridos partirem, como libélulas que se alcandoram no espaço e desaparecem na visão cerúlea do infinito. É justo, pois, que a alta hierarquia do Senhor dos Mundos tenha autorizado o desvestimento do véu sombrio dos fluidos oprimentes do vosso mundo, para que lhe seja ofertada a túnica radiosa da promoção acadêmica. Pergunta: em virtude de o próximo milênio seguir-se a hecatombe do juízo final, os escolhidos da direita do Cristo não hão de sofrer com a situação caótica do meio em que irão reencarnar? Pergunta: as civilizações mais importantes, no próximo milênio, constituir-se-ão nas zonas menos atingidas pelas catástrofes profetizadas para o fim do mundo. Algumas florescerão exatamente nas regiões onde atualmente se encontram os polos congelados, conforme já enunciamos, a fim de ser aproveitada a exuberância das reservas que surgirão à luz do dia e que se acham debaixo das camadas regeladas. Nem todos os países e agrupamentos serão atingidos catastroficamente pelas comoções geológicas, submersões de faixas litorâneas e pelas inundações inevitáveis, porquanto a elevação do eixo se processará gradativamente. No plano traçado pela engenharia sideral já foram assinaladas as coletividades que devem permanecer como sustentáculos das tradições morais, históricas e iniciáticas, a fim de servirem de base lógica e sensata para o desenvolvimento disciplinado da civilização futura. Supondo-se que seja mesmo encontrado um cenário caótico, pelos reencarnantes selecionados, é mister compreenderdes que a aventura íntima do espírito evangelizado supera qualquer configuração precária do mundo exterior. Embora o ambiente funesto do necrotério, ou do matadouro, desperte na alma bem formada um estado de doloroso confrangimento, enquanto a paisagem primaveril se associa a júbilos espirituais, a consciência superior termina sempre superando a influência do meio agressivo. A paz e o entendimento afetivo da família, na choupana do pobre, superam a amargura e o ódio que fazem morada nos aposentos dourados dos palácios luxuosos. Os insultos que repercutem nas paredes de mármore custoso ou sobre os vasos preciosos são desgraças irremediáveis ante as palavras afetuosas e cristãs escutadas pelas paredes de barro amassado. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais audiolivros como este. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.